Opa, boa noite a todos. Abriu? Abriu? Então, eu gostaria de estar inicialmente agradecendo o convite, parabenizando, né, o Meimei por esses 30 anos de atividade em nosso município, em nossa cidade, e dizer para vocês que é um prazer estar aqui revendo grandes amigos, né, a saudade está sendo grande, né, porque a gente não está podendo fazer esse intercâmbio entre as nossas casas presencialmente, mas se Deus quiser, quem sabe, né, a gente consegue para o ano que vem ter vocês como convidados na nossa casa, lá na nossa palestra online, que acontece todas as segundas-feiras. Agradeço a Márcia pelo convite, né, tão carinhoso, né, pela atenção, que sempre dispensa para a gente, com as mensagenzinhas dela, colocando a gente ao par de tudo que está acontecendo. Muito obrigado, tá, Márcia? Obrigado a Miriam. Obrigado ao grupo Meimei, né, esse grupo tão carinhoso. É meu homem novo e homem velho, quer ver? Então, e o tema que nós vamos estar falando hoje é sobre esse tema que a Márcia colocou, o homem velho versus o homem novo. Isso, na verdade, é um tema que a gente já ouviu muita coisa a respeito desse tema, a gente vem ouvindo muitos palestrantes, muitos expositores espíritas falando sobre esse tema, homem velho versus homem novo. Mas eu escolhi estar falando sobre esse tema justamente por conta desse momento em que nós estamos vivendo. Esse momento difícil, né, que todo mundo sabe, esse momento desse Covid, dessa pandemia, em que todos nós estamos sendo assaltados. Ainda há pouco eu conversava com a Márcia sobre como isso tem repercutido na vida das pessoas, né? As pessoas estão apresentando depressão, ansiedade, né? Muitas situações assim. E aí a gente ouve, né, nas conversas com amigos, com familiares, né? Eu acho que agora, depois disso tudo, as pessoas vão cair na real, as pessoas vão estar mudando os seus valores, vão estar pensando de forma diferente, né? E aí, outro lado, a gente ouve nada, olha quanta coisa está acontecendo, como as pessoas estão tirando proveito dessa pandemia, isso não está mudando em nada, né, de que tá na cara que isso não está mudando em nada. Então, a gente tem aquele grupo de pessoas que acredita, que aposta nessa mudança. E há outras que veem que, apesar disso tudo estar acontecendo, né, parece que as pessoas não estão mudando, né, parece que as coisas não estão evoluindo. E essa doutrina nos mostra, né, sempre que nós estamos em processo de evolução sempre, né? Essa evolução ela acontece no nosso planeta, não para, a evolução é um processo, né? Agora, como que acontecem essas mudanças? Né? De que forma que a coisa vai verdadeiramente modificar? A gente sabe também, através da doutrina, que tudo isso só se modifica modificando as pessoas. O nosso planeta só vai se tornar um planeta melhor, um planeta mais generoso, um planeta com menos ódio, menos desamor, se as pessoas assim se tornarem. E quando a gente fala de mudança, por incrível que pareça, né, nada é por acaso, vocês leram a página falando sobre Paulo, e eu justamente me baseei para estar conversando hoje, fazendo essa reflexão, que eu não gosto nem de chamar de palestra, isso, na verdade, é uma reflexão sobre o Paulo, a conversão de Paulo de Tarso, né, de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. E aí a gente começa lembrando o seguinte, que nós somos espíritos eternos, né? Nós somos espíritos eternos e fomos criados por Deus na mais pura perfeição, amor e bondade. Então, nós fomos criados perfeitos no amor e na bondade. Mas como então nos tornamos imperfeitos? De que forma? Por que a gente precisa então abandonar esse homem velho para virar um homem novo, se Deus, né, nos criou nessa perfeição de amor e bondade? Aí a gente não pode esquecer aquilo que a doutrina nos aponta, que é as nossas encarnações, né? Nós tivemos várias encarnações. E aí é importante a gente destacar que é preciso compreender
né, que as escolhas individuais de cada ser espiritual, né, elas trazem em si um homem velho, cheio de imperfeições e desequilíbrios, vítimas da gente mesmo, do mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, na verdade, nós, enquanto seres perfeitos, nós somos vítimas desses nossos desequilíbrios e vamos nos modificando, vamos nos transformando, na verdade, nesse homem velho, né? Que agora grita, né? Para que a gente se torne um homem novo. Mas de que forma que a gente pode, então, estar modificando isso? Como que eu posso modificar esse homem velho num homem novo? E aí a gente começa a traçar alguns pontos para a gente estar refletindo sobre isso, né? Eu consigo modificar esse homem velho nesse homem novo, primeiro, ressignificando conceitos. Eu preciso ressignificar conceitos. Quais são os conceitos de vida que verdadeiramente eu trago para mim? O que a vida representa verdadeiramente para mim? Qual o meu olhar sobre esse momento em que eu estou vivendo nesse planeta encarnado, né? Qual é o significado disso? Qual é o meu conceito com relação a isso? Eu preciso pensar nisso. Antes de qualquer coisa, da busca da transformação desse homem velho, desse homem novo, eu preciso ressignificar esses meus conceitos. E quando a gente começa a ressignificar conceitos, a gente precisa rever as nossas posturas, né? Qual é a minha postura diante dos acontecimentos? Qual é o meu papel diante de tudo isso que vem acontecendo ao meu redor, no meu seio familiar, numa relação de amigos, nesse momento em que nós estamos vivendo? Qual é a minha postura em relação a isso? O que eu acho verdadeiramente? Eu acredito que a humanidade está se modificando com tudo isso, e a partir do momento que eu revejo essas minhas posturas, eu tenho que mudar os meus comportamentos. Não adianta eu ressignificar conceitos, não adianta eu rever posturas se eu não mudo o meu comportamento, né? E aí, voltando lá a Paulo de Tarso, essa mudança de Paulo, ela não se deu assim no estalo de dedo, né? A gente sabe, através da literatura espírita, né, que quando aquela luz cega Paulo e ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Mas ali ele já vinha através da morte, né, da noiva, e aí através da perseguição de Ananias, né, que ele vai justamente para perseguir Ananias, ele já vinha revendo alguns conceitos, ele já vinha pensando de uma forma diferente. E ali culminou com aquilo, né? Quando ele se dá diante da luz do Cristo, que chega a cegá-lo, né, naquele momento. Né? Será que a gente precisa, né, na verdade, de ficar cego com a luz do Cristo para a gente perguntar ao nosso Mestre Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Será que a gente precisa dessa luz, né? As coisas estarem acontecendo dessa forma para que a gente, na verdade, se sacuda e tome uma postura diferente? E a gente fala isso, né, que Paulo, essa modificação de Paulo, ela não foi de imediato, porque de acordo com a carta aos Romanos, no 7:18, ele diz o seguinte: com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Observa bem, né? Ele quer realizar o bem, esse querer está dentro dele, né? Ele consegue perceber, mas ele, apesar disso tudo, ele não consegue realizar o bem, né? E aí a gente coloca nas nossas vidas, né? Quantas coisas a gente acha, né, que a gente precisa modificar, que a gente precisa alterar o rumo da nossa caminhada, que a gente precisa rever determinados conceitos. E apesar da gente querer, da gente
né, entender tudo isso, a gente não consegue realizar isso, né? Então, Paulo foi assim também, né? As coisas não acontecem assim de uma hora para outra. A gente vem carregado de muita coisa lá de trás, de muitas encarnações. Então, o que a gente precisa, na verdade, o nosso desafio é distanciarmos de quem somos para nos tornarmos quem desejamos ser. Olha que coisa interessante. A gente precisa se distanciar de quem a gente é para a gente se tornar quem a gente deseja ser. Na verdade, né, não é quem a gente deseja ser. Na verdade, retornarmos ao que realmente somos, né? Porque lá na frente eu não disse a vocês que Deus nos criou puros, né? Cheios de amor. Então, na verdade, o que a gente precisa é retornar àquilo que a gente tem em essência, tem no germe da gente lá dentro. A gente precisa trazer isso para fora. E aí, essa mudança, para a gente entender essa mudança, né, essa transformação, a gente tem alguns pontos, a gente precisa de alguns pontos para poder tentar se guiar. O primeiro ponto que eu acho que é muito importante para a gente tentar essa transformação, esse distanciamento de nós mesmos para transformar em quem a gente deseja ser, entender que isso é uma proposta individual. Ninguém se transforma por ninguém. Ninguém transforma ninguém. Ninguém evolui espiritualmente por ninguém. Isso é uma proposta individual. Eu preciso me conscientizar. Claro, os nossos amigos, os nossos irmãos, eles podem nos orientar, eles podem nos conduzir, eles podem nos mostrar. Mas essa mudança, verdadeiramente, ela só acontece individualmente, né? E aí muitos pensam, né, que quando a gente fala em modificar, né, a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte: eu preciso anular, na verdade, esses meus sentimentos que hoje eu sinto de inveja, de egoísmo, de orgulho. Eu preciso anular os meus impulsos, né, de raiva, de ódio, de impaciência, de intolerância. Eu preciso podar as minhas más tendências. Será que é isso? Será que a gente verdadeiramente precisa anular esses nossos sentimentos? Será que a gente precisa anular esses nossos impulsos? Se a gente pensar assim, né, que a gente precisa anular, cortar de vez isso de dentro da gente, a gente não está sendo coerente com a lógica espírita. Porque essa ruptura, essa transformação, com certeza, ela vai nos conduzir à repressão para que a gente possa mudar. E essa repressão, ela violenta o nosso mundo íntimo. Ela cria conflitos, cria tortura interior, cria principalmente uma coisa que é muito ruim, que é o sentimento de culpa. A gente não precisa anular esses nossos sentimentos. A gente não precisa anular esses nossos impulsos. Porque, na verdade, se a gente cria na gente, porque a gente pensa assim, poxa vida, eu preciso anular essa má tendência minha. E aí eu não consigo. E aí isso cria um sentimento de culpa muito grande na gente. E a culpa, ela não renova. A culpa, ela limita. A gente fica preso, na verdade, naquela situação. A culpa, ela não educa. A culpa, ela simplesmente contém. A culpa simplesmente contém. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, que são os radares de estrada. Vocês acham que o radar, ele educa alguém? Ou a gente está lá na estrada, a 120, tá? Fiscalização eletrônica, o que a gente faz? Pisa no freio.
Pisa no freio porque a gente vai passar na frente daquele radar e a gente não quer ser multado. Aquele radar que está ali, ele não está nos educando, ele está nos reprimindo. E educar, na verdade, gente, é tirar de dentro para fora. É essa transformação de dentro para fora. Na verdade, a gente não tinha que estar a 120 para quando passasse no radar. E pior quando a gente passa, fala assim, Ih, não deu tempo ainda. Né? A gente sempre faz isso. E aí, e esse educar, na verdade, é tirar de dentro para fora. Essa é a verdadeira escuridão. Essa é a verdadeira educação. Né? É a gente entender por que aquela transformação está acontecendo na nossa vida. É não tirar o mal que está dentro da gente, e sim fortalecer o bem que nós temos, que nós fomos criados com esse bem. Uma vez, gente, um amigo espiritual, ele passou uma mensagem para nós, que eu sempre lembro dessa mensagem. Diz ele que a gente, às vezes, quando a gente vai plantar flores, né? Que as flores estão brotando, estão crescendo, e aí começa a nascer em volta, né? Aquelas ervas daninhas, aquelas coisas que vão crescendo junto com as flores. E aí a gente fica muito preocupado com essas ervas daninhas. E a gente fica ali tentando arrancar, a gente fica tentando tirar. Ele falou que não, que a gente não deve se preocupar com isso. A gente deve se preocupar com a flor que está crescendo. Que com o tempo ela vai crescer, ela vai dar sombra e ela vai matar as ervas daninhas. Assim, por isso que eu digo, a gente não deve tentar tirar o mal da gente, e sim fortalecer o bem. Porque quando a gente está num local escuro, gente, né? Porque a gente não tira a escuridão para lá, de lá de dentro, se a gente quer luz. Né? A gente não tira. Não tem como tirar a escuridão para a luz se fazer. O que a gente faz? A gente leva a luz para o local que está escuro. A partir do momento que eu acendo um palito de fósforo, que eu acendo uma vela, aquilo deixou de ser escuro. Então, o que eu estou fazendo? Eu preciso fortalecer em mim o bem, o meu lado bom. E a partir do momento que eu fortaleço tudo isso de bom que está dentro de mim, as coisas ruins automaticamente vão diminuindo, vão se extirpando da nossa existência, vão saindo desse nosso dia a dia. E aí a gente não pode esquecer, nós fomos criados na mais pura perfeição. E o segundo ponto que eu acho que a gente deve se atentar é a disciplina. Disciplina é muito importante nesse momento em que a gente se propõe a essa transformação interior. Sem disciplina a gente não consegue. E a gente precisa colocar essa disciplina principalmente nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. A gente precisa criar rotina de fazer o bem, de pensar o bem, de falar o bem. A gente precisa se disciplinar nisso. Né? Quantas pessoas, né, que a gente conhece, que é quando a gente chega perto dela, e aí, tá tudo bem? Nossa, não tem nada bem, tá isso, 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 isso. A pessoa desfia aquele rosário de coisas desagradáveis. Será que na vida dessas pessoas não existe nada de positivo acontecendo? Então, a gente tem que focar, sim, nesse lado positivo das coisas que acontecem com a gente. A gente tem que ter esse olhar. Então, por isso que a gente diz que a gente precisa ter essa disciplina. Claro, essa disciplina com o meu consentimento íntimo. Eu preciso entender, eu preciso consentir a mim mesmo que eu tenho a necessidade dessa disciplina. Né? Se eu não me dou esse consentimento íntimo, na verdade, eu não consigo. Né? Eu vou tentar, e, na verdade, a gente não consegue fazer isso. O terceiro ponto que eu coloquei aqui para a gente estar refletindo sobre isso seria o controle.
disciplina e controle. A gente tem hábitos, né, de muitas outras existências, né? A gente traz isso arraigado no nosso ser, emoções, sentimentos, culpas, decepções, de muitas outras existências. Então, a gente precisa controlar, né, esses sentimentos, essas emoções. Então, menos contenção e mais conscientização, né? Então, lembra do radar. A gente não precisa ter tanto, se conter. A gente precisa se conscientizar. A partir do momento que eu me conscientizo, né, de que esse é o caminho, né, que a partir disso, que verdadeiramente eu vou transformar esse homem velho num homem novo, né, as coisas ficam mais fáceis para a gente. E a gente tem um aliado muito grande, né, gente? A gente tem um aliado muito grande, que é o nosso espiritismo, a nossa doutrina, que nos orienta, que ela nos dá um roteiro, que ela nos dá uma direção. E aí, eu costumo sempre fazer essa conta, né? Quando eu falo sobre essa orientação, sobre esse roteiro que a doutrina espírita nos dá. Será que nós já fizemos as contas? Da seguinte coisa, olha só. A semana tem mais ou menos 10.080 minutos, né? 10.080 minutos. Uma reunião pública, né? Um encontro desse, assim, que a gente faz, né? Por semana, ele gira o quê? 90 minutos, 60 minutos, 70 minutos, mais ou menos isso. Então, se a gente participa de uma reunião pública, assim, uma palestra, um estudo, né? Uma vez por semana, ouvindo uma palavra, ouvindo um ensinamento do nosso Mestre Jesus, sabe só quanto a gente está se dedicando para a nossa elevação espiritual, gente? 0,1% para essa atividade voltada para a aquisição de princípios espirituais elevados. É muito pouco. É muito pouco, porque nós somos carregados de muitas imperfeições de outras existências. Então, a gente precisa se dedicar. Hoje, quando a Miriam falou para mim, assim, no início que a gente estava conversando, ela colocou, nossa, nós estamos de segunda a sexta com atividades na Casa Espírita, né? Nós preenchemos as nossas noites. Que coisa legal! A gente está se dedicando, né, a essa doutrina que nos mostra o norte, que nos orienta, que nos conduz. Então, a gente está, mais do que isso, a gente está trabalhando em cima da nossa renovação interior, da nossa modificação. E aí, né, muitas pessoas acham o seguinte, então a doutrina nos dá a orientação, a doutrina nos mostra o caminho, então eu vou pegar tudo isso e vou tentar colocar em prática de uma hora para outra, porque aí sim eu vou me transformar num homem novo, vou abandonar esse homem velho, né? Lê do engano, gente. Isso tudo, se a gente tenta fazer isso de uma hora para outra, a gente só vai gerar aflição, ansiedade e temores na gente. A gente não... Por quê? Porque a gente não vai conseguir se transformar de uma hora para outra. De um dia a gente vai acordar de um jeito e vai, pum, acordar de outro. A gente não vai conseguir isso. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente sabe, na verdade, o que mais nos incomoda. A gente tem esse conhecimento. A nossa consciência nos diz verdadeiramente aonde é o nosso calcanhar de Aquiles, aonde a gente precisa tá se modificando. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que eleger um ponto desse só e começar a trabalhar nesse pontinho aonde a gente é mais vulnerável, com o nosso consentimento, com a nossa transformação, com a nossa modificação, um olhar mais atento
naquela situação. E aí, quando a gente conseguir dar pelo menos um passinho com relação a isso, a gente elege outra situação. Porque se a gente for juntar tudo, né, e a gente sabe que somos muito imperfeitos, se a gente tentar colocar isso tudo num balaio só e modificar de uma vez por outra, a gente não consegue. E agora chega o final do ano, né? É o momento em que a gente faz as nossas preces e a gente promete tanta coisa, a gente diz que vai modificar isso, isso, isso. Muitas pessoas até escrevem no papel a relação de coisas que quer se tornar no ano que está entrando e tal. Isso é legal, porque pelo menos a gente tem esse conhecimento aonde a gente precisa modificar. Mas mais importante, eu acho que é isso, a gente ir com paciência, com calma, porque isso é sabedoria. Isso a doutrina nos mostra, que a reforma íntima, na verdade, verdadeiramente, é ser melhor hoje em relação a ontem. Se eu for um pouquinho melhor hoje em relação a ontem, já está bom, eu estou dando um passinho. E jamais desanimar de ser um tanto melhor amanhã que em relação a hoje. Por quê? Porque reforma íntima é um trabalho processual. É um processo. Ele não acontece, na verdade, de uma hora para outra. E aí, a questão 800 do Livro dos Espíritos, eu trouxe até aqui para a gente poder estar compartilhando com vocês. Ela fala exatamente sobre isso. O Espírito Verdade, ela fala sobre essa questão da transformação, da mudança. E ela diz o seguinte, ó, conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Então, primeira coisa, a gente tem que ter consciência disso. E muitas das vezes não ficar se culpando também demasiadamente por não estar conseguindo essa transformação interior. E aí a gente gera aquela culpa, a gente gera aquele ciclo vicioso em que a gente não consegue sair daquilo. E, na verdade, não progride. Não se torna amanhã um pouquinho melhor do que foi hoje. Então, que seja um pouquinho, mas que aconteça, verdadeiramente aconteça. E aí, também, falando um pouco mais de Paulo, né? Na carta de Paulo aos Efésios, né? Ele diz o seguinte, olha só, o fiel escudeiro do Cristo, apóstolo Paulo, escreve a seguinte assertiva na carta de Paulo aos Efésios, 4, 23, 24. É impossível mudar a si mesmo e a vida à sua volta, mantendo-se no mesmo padrão mental e comportamental. Então, presta atenção, a gente não vai conseguir modificar ao nosso redor, a gente não vai conseguir transformar o que está à nossa volta se a gente não modificar o nosso padrão mental. E aí, isso vale, né, para a nossa família, isso vale para a nossa relação de amigos, isso vale para a nossa cidade, isso vale para o nosso país, isso vale para o nosso planeta. Né? Esse planeta, na verdade, ele vai se transformar quando nós conseguirmos verdadeiramente essa transformação mental. Andar um pouquinho, largar um pouquinho esse homem velho, né? E pegar algumas coisinhas desse homem novo. E ele continua. Sendo assim, não nos resta dúvida de que a transformação moral
emocional e espiritual só virá à medida de nos dedicarmos com afinco ao intento da conversão genuína. E ela só efetivará quando da comunhão plena da criatura com o Criador. E que, na condição de cristãos, tem Jesus, o mediador, o caminho, a fonte viva para essa plenitude tão almejada. Isso tudo dito de outro modo quer dizer o seguinte: só mesmo uma vivência íntima com Cristo para podermos, de fato, alcançar a transformação maior em nossa existência, que é a elevação espiritual. Então, se a gente tem o Cristo como modelo, se a gente tem essa doutrina, né, que nos orienta, que nos conduz, que nos explica, o mais importante é isso, né? A doutrina nos explica, ela nos informa, ela nos mostra o porquê que as coisas acontecem. Então, a gente tem meio caminho andado, né, para essa transformação. Então, e aí existe uma frase, né, que eu acho muito importante, que eu gosto de citar nesse momento, que diz o seguinte: é preciso abandonar as roupas usadas. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Então, isso é muito profundo, gente. E a gente não quer abandonar essa nossa roupa. É muito cômodo, é muito confortável estarmos com essa roupa. Ela já está aqui, ela já está dessa forma, ela não aperta, ela não incomoda, né? Até o momento que ela começa a incomodar. E aí, a gente precisa, na verdade, se livrar dessa roupa e buscar outros caminhos, né? Buscar outro caminho que nos levam a outros lugares. Se a gente está fazendo dessa forma até hoje e a gente não conseguiu se modificar, não conseguiu mudar, por que não tentar outra forma? Por que não tentar fazer diferente um pouquinho? Eu acho que vale a pena a gente tentar. Eu acho que vale a pena a gente tentar, né? Cada dia um pouquinho, cada passo de cada vez, né? Não precisa ser coisas exorbitantes. E aí eu volto a falar, a doutrina espírita, ela não quer que a gente assuma esse papel de culpados, de não conseguir se transformar. Ao contrário, o nosso mestre, ele nos mostra, e através das nossas reencarnações, que a gente está sempre, é sempre possível essa nossa transformação, essa nossa mudança, porque iremos sim chegar a essa perfeição. Um dia iremos chegar, mais cedo ou mais tarde, né? A gente não pode viver, gente, preso lá no passado, né? Porque a gente sabe, né, que o passado nos traz depressão, né? E viver para o futuro nos traz ansiedade. A gente precisa verdadeiramente viver esse nosso presente. E apesar de tudo isso, né, que vem acontecendo, a gente sabe que nada acontece por acaso na nossa existência, né? E hoje a minha nora falou uma coisa, nós estávamos conversando, e ela disse o seguinte: todos nós temos essa meta de evolução, né? Essa meta de evoluirmos, de sermos diferentes, né? Algumas pessoas, elas não evoluem na mesma velocidade que outras, né? A gente sabe disso, né? Porque somos seres independentes, somos seres diferentes, mas algumas pessoas, elas necessitam em determinados momentos, determinadas fases da vida, de um avanço maior nessa evolução, né? E aí muitas das vezes vem a dor,
né? Vem a dor, infelizmente vem a dor, para tentar nos mostrar determinadas situações das nossas vidas que precisam ser modificadas. Isso é benevolência do nosso Pai maior. Isso não é castigo, né? A gente não pode encarar essas dificuldades, né, que nós atravessamos como castigo, não, é benevolência. Então, nesse momento em que nós estamos atravessando, né, dessa pandemia, dessa perda de tantas pessoas queridas, né, de tantos conhecidos, parece que a coisa vem chegando cada vez mais próximo, né? A gente tem que fazer uma leitura a respeito disso. E antes da gente entrar aqui, a Cristina pegou um livrinho, abriu, e ela leu uma mensagem para mim. Ela falou assim: olha que coisa bonita, amor. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: olha que mensagenzinha que está aqui. As tempestades, às vezes, vêm, aquelas tempestades mesmo, aquelas enxurradas, aquela que coisa, para revelar grandes tesouros. Olha que coisa interessante. Então, muitas das vezes, essas tempestades, né, que nós estamos atravessando, elas estão aí para revelar tesouros, sim. A gente tem que acreditar nisso. E aí eu comecei falando, né, que muitas pessoas colocam que não acreditam que a humanidade está modificando, apesar de tudo isso que vem acontecendo. Eu acredito, sim, que as coisas estão melhorando, que as coisas estão se transformando, que as pessoas estão tendo um olhar diferente. E aí eu gostaria de estar encerrando, né, essa nossa reflexão, esse nosso bate-papo, com uma frase de Fernando Pessoa, que ele diz o seguinte: é tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre às margens de nós mesmos. Então, que possamos nos arriscar verdadeiramente nessa transformação interior, nessa travessia do homem velho para um homem novo. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. E eu gostaria de estar desejando a vocês um Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações, que na noite de Natal nós possamos estar elevando os nossos pensamentos a esse nosso Mestre Jesus, a esse menino que vai nascer no dia 24, no dia 25, né? E rogando a Ele e agradecendo a Ele todas as oportunidades, né, que eles vêm nos dando. Nós temos a certeza, sim, que Ele está no leme dessa nossa embarcação. Nós não somos nunca desamparados. Ele está conduzindo esse barco e, com certeza, Ele irá nos atracar em paragens tranquilas e serenas. Que a paz esteja conosco, agora e sempre. Muito obrigada, Marcelo, por essa mensagem que você nos trouxe de bom ânimo. E ficou muito gravado, eu acho que em mim, acho que em todos também, que precisamos abandonar as roupas usadas, né, Marcelo? Esquecer esses caminhos que nos fazem sofrer e que nos levam sempre aos mesmos lugares e nós insistimos pelos mesmos caminhos, né? A gente vai e volta na mesma coisa, né? Somos repetentes no homem velho, né, Marcelo? Mas nosso Pai é misericordioso. Demais, demais. Né? Nos dá tantas oportunidades quanto forem necessárias para a nossa compreensão, né, Marcelo? Eu agradeço. Vocês. Nós te agradecemos em nome do Grupo Espírita Meimei, você ter trazido essa mensagem de esperança, uma mensagem de conforto aos nossos corações. E vou pedir que você faça a nossa prece final. Pode ser? Nossa, obrigado. Pode. Então vamos. Nosso Mestre Jesus, amigos espirituais, que com certeza nesse momento se encontram ao lado de cada filho teu. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de encontro. Não encontro físico, mas encontro de corações, de sentimentos e de pensamentos.
Fortaleça, Senhor, em nós a vontade de sermos amanhã melhores do que hoje fomos. Estenda suas mãos, ó Pai, para esses filhos que rogam essa transformação do homem velho no homem novo. E que possamos, primeiramente, fazermos a nossa parte neste momento em que tu rogas de nós verdadeiramente a nossa evolução espiritual. Proteja, Senhor Deus, todos esses irmãos que aqui se encontram, que os seus lares possam ser abençoados por Maria, nossa Mãe Maior, trazendo paz, tranquilidade e harmonia. Em teu nome, Senhor, em nome dessa falange de espíritos de luz, que com certeza nos assiste nesse momento, te agradecemos por mais esta noite de reflexão e de aprendizado. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus.